Bom dia, quarto ano. Agora por Vivita de volta com a nossa aulinha de matemática. Hoje, dia 27/10, vamos continuar falando das ideias da multiplicação. Então, pegue o seu livro, Aprender Juntos, abra ele lá na página 86 e 87, que é essa página que vocês estão vendo aí na tela. Não esquece de colocar a data, tá bom? Então, vamos continuar resolvendo os nossos problemas, começando pelo problema número 5. Leia a receita de vitaminas de banana. Ingredientes: 1 copo de leite, 2 colheres de aveia, 1 colher de sopa de mel, 1 banana. Modo de preparo: coloque todos os ingredientes no liquidificador, tampe e bate até ficar cremoso. Peça a ajuda de um adulto para usar o liquidificador. Muito bem. Agora prestem atenção. O Luiz, ele vai preparar 2 receitas de vitamina de banana, certo? Então agora você vai ter que completar com a quantidade de cada ingrediente que ele vai utilizar. Se ele vai usar 2 receitas, se ele vai preparar 2 receitas, ele vai ter que dobrar a quantidade de ingredientes, né? Então, vejam aqui. Eu tenho os ingredientes aqui. 1 copo de leite, 2 colheres de sopa de aveia, 1 colher de sopa de mel e 1 banana. Se eu quero fazer a receita para 2 pessoas, eu vou ter que dobrar a quantidade. E quando eu falo em dobro, eu vou ter que fazer 2 vezes mais aquela quantidade. Então, vamos lá? Então, acompanhe aqui com a professora. Bom, se eu vou usar 1 copo de leite para 2 receitas, eu vou ter que usar 1 mais 1, ou seja, 2 copos de leite. Se eu vou usar em uma receita 2 colheres de aveia, para 2 receitas eu vou ter que usar 2 mais 2, ou 2 vezes o 2, que são 4. Muito bem. Agora, você vai terminar de completar aqui a listinha, dobrando a quantidade de colheres de sopa de mel e de bananas, tá bom? Agora é com você. Passando para o número 6, Vitor está costurando bonecos com retalhos e ele vai usar 2 botões para cada boneco. Então, vejam só os bonequinhos aqui que o Vitor está fazendo. E ele coloca 2 botões para representar os olhos do bonequinho. Então, um bonequinho precisa de 2 botões, tá? Então, vamos completar juntos aqui a letra A. 1 vezes 2 é igual a 2. Muito bem. Então, para fazer um boneco, Vitor usará 2 botões. Agora, vamos pensar. Se o Vitor fizer 2 bonequinhos iguais a esse aqui, ele vai precisar de 2 vezes 2 botões. 2 para colocar no primeiro boneco, 2 para colocar no segundo. Então, 2 vezes o 2, 4. Para fazer 2 bonecos, Vitor usará 4 botões. Agora, a letra C e a letra D, você vai fazer sozinho. Quantos botões Vitor usará para fazer 3 bonecos? Então, é só eu contar, ó. 3 vezes o 2. 2, mais 2, mais 2. E na letra D, quantos botões ele vai usar para fazer 4 bonecos? Então, eu vou ter que fazer 4 vezes o 2. Então, é só eu contar. 2, mais 2, mais 2, mais 2. E completar aqui as lacunas do mesmo jeito que nós completamos a letra A e a letra B.
Passando para número 7, agora vamos ajudar a Maria a resolver um problema. Maria usa 4 laranjas para fazer um copo de suco. Então, vocês estão vendo aí, ó, que para cada copo, a Maria utiliza 4 laranjas. Ela receberá alguns amigos e quer fazer 5 copos desse suco. De quantas laranjas Maria precisará para fazer os 5 copos de suco? Então, a Maria, o que ela fez? Para descobrir quantas laranjas precisará, a Maria começou a fazer um esquema, ou seja, ela começou a fazer um desenho. Para cada copo de suco, ela desenhou 4 laranjas, como vocês estão vendo aqui, certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos completar o esquema de Maria para depois responder as questões A e as questões B. Então, nós vamos desenhar aqui mais 4 laranjas embaixo do copo número 2. Então, agora eu já tenho 4 mais 4. Agora, mais 4 laranjas. Mais 4 laranjas e mais 4 laranjas. Então, veja que aqui apareceu 5 vezes 4 laranjas. Então, agora você vai completar aqui. Letra A. Quantas laranjas são necessárias para que Maria faça 5 copos de suco? Facinho, né? É só você contar todas as laranjas juntas que você vai descobrir quantas laranjas ela vai precisar para fazer esses 5 copos. Na letra B, está pedindo que multiplicação representa a quantidade de laranjas que Maria vai usar. Se você fosse representar fazendo uma conta de multiplicação, como que você representaria? Observe aqui, deixa eu pegar a caneta. Observe que vocês têm as laranjas, elas estão organizadas em coluna e em linha. Então, é só vocês contarem aqui. Quantas laranjas estão em pé? 1, 2, 3, 4. Quantas laranjas estão deitadas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, é só fazer 4 vezes o 5. Facinho, né? E para terminar, número 8. Eduardo trabalha em uma loja de tintas. Cada lata de tinta concentrada rende 20 litros de tinta para pintar, ou seja, uma lata tem 20 litros de tinta. Complete abaixo com a quantidade de litros de tinta para pintura. Então, nós vamos ter que completar o quadro. Ele já começou aqui a completar, o Eduardo já começou e nós vamos terminar de completar. Então, veja só, se eu tenho uma lata, eu tenho 20 litros de tinta. Agora, se eu tiver 2 latas, eu vou ter 40 litros. Por quê? Porque 2 vezes o 20 é igual a 40. É só eu somar 20 mais 20. Agora eu preciso descobrir em 3 latas. Então, se eu tiver 3 latas de tinta, quantos litros que eu vou ter? Eu vou ter que somar 20 mais 20 mais 20. Então, eu terei 60 litros de tinta, porque 3 vezes o 20 é igual a 60. E agora? Agora vocês vão descobrir sozinhos quantos litros eu terei em 4 latas, em 5 e em 6. Então, eu vou ter que fazer 4 vezes o 20, 5 vezes o 20, 6 vezes o 20. Tá bom? E assim terminamos a nossa aula de hoje. Um beijo e até a próxima.